Olá, queridos, saudações de paz, que Deus vos abençoe poderosamente. Nós estamos aqui para mais uma aula e nós estamos nos nossos livros históricos, né? Quero lembrar você que o Antigo Testamento são divididos em 4 partes. A primeira parte nós chamamos de Pentateuco, a segunda livros históricos, depois livros poéticos e depois livros proféticos. Lembrando que os livros proféticos são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Nós estudamos já os livros proféticos, né? Os profetas maiores e os profetas menores. Também estudamos, né, os livros poéticos, né? E agora estamos aqui estudando os livros históricos. Os livros históricos narram a história de Israel desde a sua chegada na terra prometida, a terra de Canaã. Na última aula, nós tivemos 3 aulas abençoadas sobre o livro de Josué, né? E eu disse para os irmãos que o livro de Josué é um livro impactante para líderes. Ele nos traz códigos importantes para quem quer viver uma vida de governo, né? Josué tinha adjetivos importantíssimos, como servir e ser leal, né? Então, Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 1 a seguir, a Bíblia já diz que após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor levantou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Então, Josué era um servidor. O compromisso de Josué era servir. Ele se demonstrou leal e pronto para exercer o ministério de liderança. Hoje nós vamos começar pelo livro de Juízes, tá bom? E como a gente sempre começa, eu quero orar com você, buscando a presença do Eterno, tá bom? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez o Senhor manifeste a tua glória, derrame da tua presença e fale aos nossos corações, para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Espírito de Deus, que o Senhor possa trazer luz, meu Deus, ao nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra tal como ela é. Nós oramos crendo em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos lá? Então nós estamos no capítulo 2, hoje a nossa aula é sobre Juízes, ok? Juízes. E a gente pode dizer que o autor é desconhecido. Então, nós não temos um autor de Juízes, nós temos uma probabilidade, mas não temos o autor. A data do livro é entre 1050 e 1000 antes de Cristo. O tema do livro é sobre apostasia, opressão, libertação e arrependimento. Palavras-chave que estão no livro: fez o mal, clamou, libertou, julgou, o Espírito do Senhor. E nós temos um texto áureo, um versículo-chave, que está no capítulo 17 e versículo 6. Eu quero ler com vocês. Capítulo 17, deixa eu me pegar a Bíblia, versículo de número 6. Vamos ler capítulo 17, versículo de número 6, que diz assim, olha: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Versículo 6. Olha aí. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ou seja, no período dos juízes não há monarquia em Israel, né? Então, no período dos juízes não há rei em Israel. Os juízes serão aqueles que julgarão o povo, que
de uma forma ou de outra, representarão a voz de Deus e a liderança para Israel. Naquele período não havia reis em Israel. Vamos lá? Vamos falar sobre a autoria do livro. O autor do livro, como eu disse, ele é desconhecido. A Talmud atribui a autoria a Samuel. Então veja, nós não temos como afirmar a autoria de Juízes, portanto, consideramos a sua autoria desconhecida, né? Mas a Talmud, né, que é a sabedoria do povo judeu, né, a interpretação rabínica dos judeus, ela atribui a autoria do livro a Samuel, e isso é bem provável. Em que sentido, pastor? Essa opinião, ela se aproxima muito da verdade. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, são mencionadas crônicas de Samuel, o vidente. É bem provável que o livro de Juízes tenha por autoria de Samuel, mas ainda assim nós consideramos ela desconhecida. O livro registra o tempo em que os juízes atuaram em Israel, daí o seu nome, né? A data, o livro de Juízes sobre o período, cobre o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. A data real da composição do livro é desconhecida. No entanto, evidências internas indicam que ele foi escrito durante o período inicial da monarquia, que se seguiu à coroação de Saul, porém antes da conquista de Jerusalém por Davi, cerca de 1050 a 1000 a.C. Então, o período dos juízes, ou o livro dos juízes, ele vai desde o período da morte de Josué, né, e até o início da monarquia, até o início do primeiro rei de Israel, Saul. Isso demonstra que esse livro foi escrito antes que Davi conquistasse Jerusalém. Isso nos dá um período entre de 1050 a 1000 antes de Cristo, ok? Esta data tem apoio em dois fatos importantes. O primeiro deles, as palavras naqueles dias, não havia rei em Israel. É o nosso texto-chave, Juízes 17:6. Então, naqueles dias, não havia rei em Israel. Foram escritas num período em que Israel não tinha rei, ou seja, um período que ainda não tinha monarquia. Samuel ainda não havia ungido Saul para ser cabeça sobre Israel. Segundo, a declaração de que os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje, Juízes capítulo 1, versículo 21, aponta para um período anterior à conquista da cidade de Davi, né? Então nós temos aí pelo menos dois fatos, né, que colaboram para que o escrito, a data dos juízes seja entre 1050 e 1000 depois de Cristo. Após a conquista da terra, as novas conquistas, Juízes capítulo 1, do versículo 1 ao 36, né? Quanto às novas conquistas narradas no capítulo 1, devemos vê-las também como conquistas incompletas, em alguns casos temporários. Por exemplo, lemos o versículo 8, que os filhos de Judá tomaram Jerusalém. Uma vez que a cidade de Jerusalém só foi conquistada por Davi em 2º livro de Samuel 5, 6 e 7, tornando-se a cidade real, entendemos que a conquista que o livro de Juízes faz menção é uma conquista temporária e parcial. O mesmo pode-se dizer a título de exemplo de Gaza, Ascalon
Ecrom, cidades-estado dos filisteus. O certo é que houve novas conquistas, mas que não foram totais. Muitas cidades cananeias continuaram na terra até mesmo em pacífica convivência com Israel, o que se constituía numa flagrante atitude de desobediência ao Senhor. Então entendamos, Israel conquistou Canaã. Canaã foi a promessa de Deus para Israel. Canaã era a terra prometida. Israel ficou 40 anos no deserto para conquistar Canaã. Quando nós lemos o livro de Josué e estudamos ele muito a fundo na última aula, vimos que Israel conquista a terra prometida, as muralhas de Jericó caem e Israel agora está no ambiente da promessa. Porém, todavia, Israel não tomou posse de toda essa terra. E o capítulo 1 dos Juízes inicia-se narrando a morte de Josué e o início da conquista após tomar a terra prometida, as novas conquistas. Ou seja, Israel começa a expandir o seu território sobre Canaã. Israel começa a expandir, ainda que algumas dessas conquistas são parciais. Como assim, pastor? Ora, no versículo 8 do capítulo 1, a Bíblia diz que Israel, ele toma Jerusalém. Mas nós vamos observar que no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7, será quando Davi vai tomar realmente a Jerusalém e vai fazer de Jerusalém a cidade real. Então, a gente só pode crer que essa conquista de Judá, no versículo 8, é uma conquista parcial, ou seja, Judá não tomou a cidade para si, mas por um tempo ele fez isso. E nós vamos ver que isso também acontece com Gaza, com Ascalon, com Ecrom, né? Então são conquistas parciais. Vamos observar ainda que com alguns povos, com algumas cidades cananeias, Israel vai ter comunhão, o que para Deus isso é um flagrante de desobediência. Nós vimos isso quando estudamos no capítulo 9 de Josué, a aliança que Israel fez com os gibeonitas. Isso é um flagrante desrespeito à ordem de Deus. Isso é desobediência, porque Israel não era para ter aliança com os cananeus, ok? Então, vamos falar um pouco dessa desobediência. Juízes capítulo 2, do versículo 1 ao 6, o anjo do Senhor, versículo 1 do capítulo 2, deve ser entendido como o Senhor mesmo se manifestando através de um ser angelical. Era uma das formas do Senhor se manifestar no tempo do Antigo Testamento. Nós chamamos isso de teofania, a manifestação de Deus, a aparição de Deus. É aqui de uma forma angelical, o anjo do Senhor, ou seja, é o próprio Deus se manifestando. Fora uma manifestação de exortação. Israel pecara, deixando de cumprir com a sua parte do pacto, fazendo aliança com os moradores da terra, em total desobediência ao Senhor. Versículo 2. É sintomática a pergunta encontrada no versículo 2, na parte B. Como fizestes isso? Quer dizer, como vocês tiveram coragem de desobedecer à voz de Deus? A resposta colocava o povo frente com a sua fragilidade, deixando-se conduzir ou levar pelos padrões externos à fé, com a indiferença
adequando aos atos históricos do Senhor ao seu favor. Mais do que isso, o povo estava agora sendo confrontado com os resultados da sua desobediência e sofreria os danos da mesma. Ou seja, a desobediência, a fragilidade do povo com seu comportamento externo diante de alianças que Deus não faria, geraria sobre eles consequências. Eles certamente sofreriam danos pela sua desobediência, visto que o capítulo 28 de Deuteronômio, Moisés deixa claro para eles que a obediência geraria a bênção, mas que a desobediência geraria a maldição. O versículo 3 do capítulo 2 apresenta 3 palavras de juízo. A primeira, o Senhor que houvera lançado fora os inimigos até então, o Senhor que assumira a causa de Israel, não mais batalharia por ele naquele momento. Então, primeira palavra, primeiro versículo de juízo é que Deus não batalharia mais por Israel. Ora, quantas batalhas foram narradas em Josué que o Eterno deu vitória para Israel, mas agora Deus está dizendo que um dos juízos seria que Deus não batalharia as batalhas de Israel. Em segundo, os povos da terra seriam uma espécie de pedra no sapato de Israel, ou seja, os povos de Canaã seriam inimigos de Israel, escravizariam Israel, tomariam a riqueza de Israel, oprimiriam Israel, e tudo isso por causa da desobediência de Israel. E finalmente, em terceiro, Israel se veria enredado pelos deuses deles, o que levaria de uma situação de livre a de subserviência. Ou seja, Israel havia saído do Egito porque eram escravizados, oprimidos, e agora estão em Canaã, na terra prometida, e por causa da desobediência, levaria Israel a serem subservientes aos deuses dos cananeus. Ou seja, é o mesmo que dizer que Israel estaria sendo escravo na terra prometida, escravos na terra da promessa, por causa da sua desobediência. Ou seja, a desobediência estava fazendo com que Israel retrocedesse. A geografia era diferente, mas a desobediência era a mesma. O pecado e a sua consequência, capítulo 2, do versículo 11 ao 15, o pecado cometido por Israel, na prática, foi envolver-se com os povos da terra, deixando-se atrair por sua religiosidade. Foi certamente classificado como um rompimento da sua parte da aliança. Ou seja, quando Israel se envolve com os povos cananeus e começa a se envolver com os deuses daquela terra, com a religiosidade daquela terra, eles estão quebrando a aliança com o Eterno. Os deuses cananeus, a quem o versículo 13 faz menção, estão intimamente associados com o que é conhecido como o culto da fertilidade. Ora, é por conta disso que no versículo 16 ao versículo 19 do capítulo 2, Deus vai levantar juízes sobre Israel. Movido pelo alto amor, o Senhor se compadece do sofrimento de Israel e suscita juízes ou libertadores. Esses eram, na maioria, líderes militares que desenvolvia também atividades religiosas e civis. Então veja, Deus, por amor a Israel, mesmo sabendo dos erros, do pecado de Israel, Deus, ao ver o sofrimento de Israel, ele levanta líderes. Estes eram juízes, no capítulo 2, versículo 16 ao versículo 19, movido pelo alto amor. Ou seja, Deus, mesmo com os erros de Israel,
quando Deus vê o sofrimento de Israel, ele levanta juízes, né? Esses juízes eram libertadores. Esses juízes, eles não apenas julgavam a causa de Israel, mas eles eram libertadores de Israel. Eles também exerciam atividades religiosas, civis, né? Ou seja, também exerciam governo. E a maioria desses líderes eram líderes militares. Iniciou-se aí uma época que ficou conhecida com o domínio do carisma, ou o período dos líderes carismáticos, né? O período dos juízes. E aí eu quero começar aqui o capítulo 4 falando sobre Débora, né? Débora e Gideão, né? Débora no capítulo 4 de Juízes e Gideão no capítulo 6. O opressor no capítulo 4 era Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, cujo comandante de suas forças era Cícera, Juízes 4:2, o qual tinha à sua disposição 900 carros de ferro para o combate. Versículo 3. Azor era uma cidade que se destacava dentre outras próximas. De lá, Jabim comandava uma confederação de cidades e estados. Como governante principal, essa confederação estava por 20 anos oprimindo Israel. Então, Jabim de Azor, ele comandava essa confederação de cidades e estados que por 20 anos oprimia Israel. Nessa época, Débora, a profetisa, julgava Israel em algum lugar entre Ramá e Betel. Era uma mulher com grande destaque devido às funções que exercia. Aliás, para a época, era algo muito raro uma mulher exercer funções dessa natureza. Ela enviou um mensageiro a Baraque, exortando-o a que, obedecendo à convocação divina, reunisse o povo e os preparasse para a batalha, cujo final já estava definido pelo Senhor. Isto é, o Senhor entregaria os opressores do exército de Israel nas suas mãos. Olha que coisa tremenda. Débora está muito tempo à frente da sua geração. Em um período em que as mulheres eram tratadas como objetos, aonde as mulheres eram desonradas, não eram reconhecidas, nós vamos ver uma Débora que exercia uma função de juíza. Ou seja, como eu disse posterior, essa função era além de uma função religiosa, uma função civil, uma função militar, uma função que requeria carisma e que era reconhecida pelo seu povo. Débora também era profetisa. Então, queridos, Débora estava além do seu tempo como juíza, como profetisa, né? Como uma voz para Israel. Então, Débora foi uma das principais juízas que houve sobre Israel. E como a gente não pode deixar, o capítulo 6 narra sobre Gideão e a sua chamada divina, né? O capítulo 6, versículo 11 ao 24, do 36 ao 40, depois de 40 anos de descanso, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Por causa dos midianitas que vinham como gafanhotos destruidores, destruindo, roubando a novidade da terra, Israel fez para si
fortificações nas cavernas, e Israel se escondia dos seus inimigos e foi se empobrecendo e tornou-se muito pobre. E a Bíblia então diz que Deus primeiro enviará o seu profeta, depois o anjo, para fazer o quê? Para chamar a Gideão como um varão valoroso, para que Gideão pudesse libertar o povo de Israel. Como Gideão vai provar, a Deus, dizendo: olha, se o Senhor é comigo. Gideão vai fazer uma prova de fé, que está escrito no capítulo 6, versículo 25 ao 32. Nós vamos ver que Deus, pelas mãos de Gideão, vai dar vitória para Israel sobre os midianitas. Capítulo 7, do 1 ao 25, o Senhor prometer a Gideão uma vitória retumbante. A glória divina não deveria ser eclipsada pela estratégia humana. O povo como um todo deveria saber que o Senhor estava na vanguarda da batalha, ou seja, a ação divina é mostrar para Israel que a vitória não veio com a força das suas mãos, mas com o poder de Deus, com a manifestação do poder de Deus, Deus faz com que Gideão leve Israel ao monte e pregue a eles para que os covardes e medrosos retrocedam. E dos 32 mil homens, 22 mil vão embora. Deus faz com que Gideão leve o povo às águas, para os que levarem a mão para beber a água fossem colocados de lado, e os que se abaixassem fossem colocados do outro. E naquele dia 9.700 homens vão embora, e Gideão, com apenas 300 homens, vai ver Deus dar a vitória para Israel, porque não era pela força da mão do exército, mas era pela força da mão de Deus. Deus manifestou a sua glória e demonstrou para Israel que a vitória era dele. Quando nós vamos ao capítulo 11 de Juízes, nós vamos ver a história marcante de Jefité. E logo depois, no capítulo 13, a história de Sansão. Jefité e Sansão, com seus fracassos e com as suas vitórias. Por exemplo, a chamada de um exilado. Quem era o exilado? Jefité. O povo oprimido clama ao Senhor, que lhe responde, fazendo-lhe um desafio que tinha como propósito o rompimento com a vida da idolatria que eles levavam. Juízes 10. Israel, mais uma vez, enredado em sua própria desobediência e apostasia, prisioneiro de suas próprias escolhas, agora está frente a frente com uma nova decisão. Muito significativo é o final do versículo 16, na versão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Os versículos seguintes falam de uma reunião dos homens de Israel em Mispa, que significa torre de vigia, para guerrearem contra os amonitas. Entretanto, não havia uma pessoa para comandá-los. Lembrou-se então de Jefité, e ele se tornara líder de bandoleiros, depois de ter sido expulso de casa pelo preconceito dos seus irmãos. Juízes 11, do 1 ao 3. Ou seja, Jefité foi expulso de casa pelos irmãos, porque ele era filho bastardo. Ele era filho de prostituta. O seu pai teve um relacionamento fora do casamento, e esse relacionamento gerou um filho, Jefité. Porém, todavia, Jefité
era o primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada, a parte da herança. Mas os irmãos, não querendo dividir a herança com Jefté, o expulsou de casa. Esse Jefté expulso de casa tornou-se cabeça de bandoleiros, de gente que a sociedade havia desprezado e afastado. Mas no tempo da desgraça de Israel, no tempo da aflição de Israel, eles convocaram a Jefté para que este pudesse ser cabeça sobre Israel. Certamente que sua fama correu longe. Ele é chamado de homem valoroso. Em Juízes 11:1, o convite dos anciãos de Gileade. Observe que o pai de Jefté tem o mesmo nome da região ou do clã. Era algo irrecusável. Ele seria o principal sobre a região, mesmo depois da guerra, caso fosse vencida. Após fecharem um acordo, o proscrito volta à terra como herói. Quer dizer, isso é tremendo. Aquele que foi desprezado, humilhado, expulso, abandonado, rejeitado, ele volta para sua terra com governo, sendo cabeça, sendo um herói para o seu povo. Olha como que Deus muda o cativeiro. Olha como que Deus faz esse Jefté dar a volta por cima. Logo depois, nós vamos ver um voto indevido, um voto de tolo, um voto que não deve ser feito. No versículo 30 ao versículo 40 de Juízes 11, o texto diz que Jefté vai fazer um voto indevido. A primeira medida de Jefté foi tentar evitar a guerra pelos meios diplomáticos. Em Juízes no capítulo 11, no capítulo 11, do versículo 12 ao 28, os dois povos, através de seus representantes maiores, argumentaram sobre o direito de posse de terra. De um lado, os amonitas reivindicam, usando como referencial o direito natural de propriedade, ou seja, eles habitavam lá antes dos hebreus chegarem. Por outro lado, os israelitas reivindicam com a base no direito divino de doação. Por fim, o rei de Amon não faz caso das palavras de Jefté e a guerra então é confirmada. Ou seja, de um lado está os amonitas dizendo: nós temos direito nessa terra porque estávamos aqui antes dos hebreus. Do outro lado está os hebreus dizendo: nós temos direitos nessa terra porque foi o Senhor que a nos doou, foi o Senhor que nos deu essa terra é nossa por herança. Antes da guerra, Jefté faz um voto ao Senhor. Juízes 11, 30 e 31, ofereciam em holocausto, oferta queimada, quem saísse primeiro da porta de sua casa, indo-lhe ao encontro depois da vitória. Há muitas tentativas de minimizar os problemas desse texto, visto que quando ele voltou, quem lhe saiu ao encontro de modo festivo fora a sua filha única. Jefté, quando o chefe de bandoleiro presenciara há muitos sacrifícios humanos entre os povos ao redor, ele não era nenhum estudioso da lei de Moisés, que aliás estava muito esquecida por aquela época e proibia esse tipo de oferta. Havia em sua mente o oferecimento de um sacrifício humano, pois a expressão hebraica para aquele que sair da porta de minha casa só poderia ser aplicada à pessoa e nunca a um animal. Eu quero chamar a sua atenção para esse voto. Esse voto me parece uma ação vingativa de Jefté, porque a expressão é o primeiro que sair da casa. O que Jefté entende é que provavelmente quem sairá da casa é um dos seus irmãos, aqueles que o expulsou, que o humilhou, que o mandou embora.
Então o voto é: eu vou oferecer como oferta, como sacrifício, como holocausto, aquele que sair primeiro, quando eu voltar da vitória, quando eu voltar da batalha. Ora, Jefité estava se utilizando de um voto para se tornar vingativo. É claro que Jefité não conhecia a lei de Moisés, que proibia certamente o sacrifício humano. Ora, quando ele diz aquele que sai de casa, ele não refere-se a um animal, mas a um ser humano. Ele não conhecia a lei de Moisés, pelo contrário, pelo fato de estar ao redor da nação de Israel, sendo cabeça de bandoleiros, ele estava agregado à cultura cananeia, e a cultura cananeia tinha ações de sacrifício humano, mas o ato vingativo de Jefité se voltou contra ele. Quando Jefité ele vê a própria filha saindo da casa. Então, esse ato de insensibilidade, esse voto indevido, vai gerar consequências terríveis a Jefité. Quando nós chegamos no capítulo 13, chegamos no nascimento e na história de Sansão. E eu volto para nós termos um segundo período de aula, para que a gente continue falando sobre os juízes de Israel e para continuarmos através de Sansão, tá bom? Eu aguardo vocês para a próxima aula. Que Deus vos abençoe e até lá.